Fala moçada, cabeças pensantes, voltamos para a nossa aula sobre figuras de linguagem. E a metonímia é a próxima figura. A metonímia é um tipo de figura que tem muitas formas de ser apresentada, ela aparece de muitas maneiras. O que ocorre é que a gente vai ver, tem quase em torno de 20 formas de ela se apresentar, a gente verá as mais usuais, mas são pouco vistas, então nós veremos as mais usuais. Mas o que é metonímia, afinal de contas? É o emprego de um nome por outro, em virtude de haver entre eles algum relacionamento, né? A metonímia ocorre quando se emprega. Então, quais são os casos que a gente pode observar? Ocorre quando pode ser a causa pelo efeito, né? Vivo do meu trabalho, né? Ou seja, você vive, na verdade, do produto do seu trabalho, que é o alimento. Então, você usou uma metonímia, da causa pelo efeito. Pode também aparecer do efeito pela causa. Aquele poeta bebeu a morte. Na verdade, ele não bebeu a morte. Como é que se bebe a morte? Ele bebeu o veneno que causou, né, o veneno que vai levar à morte. Então, a gente tem esses dois tipos de metonímia, da causa pelo efeito e do efeito pela causa. Temos também um instrumento pelo usuário. Os microfones, eles corriam no gramado. Na verdade, não eram os microfones que corriam, né? São os repórteres que carregavam os microfones. Então, a gente está usando o instrumento pelo usuário. Metonímia. O autor pela obra. Leio Drummond, meu poeta favorito. Na verdade, você não lê o Drummond, você lê a obra, um livro de Carlos Drummond de Andrade. Então, é o autor pela obra. O continente pelo conteúdo. Bebeu uma xícara de café. Na verdade, você não bebeu a xícara, você bebeu o conteúdo que estava contido na xícara, neste caso, o café. Então, vocês estão entendendo como funciona a metonímia? E aí, não precisa, a gente não vai se deparar na prova, é uma metonímia do instrumento pelo usuário, pelo autor, pela obra, não. Mas saber que são essas formas que pode aparecer uma metonímia. Tá entendendo? Vamos seguir. Tem mais metonímia. O símbolo pelo simbolizado. A coroa foi disputada pelos irmãos, né? Na verdade, assim, não é o objeto coroa que é a disputa, né? A disputa, na verdade, é pelo poder, que é simbolizado pela coroa. O concreto pelo abstrato. Levam com o coração mais do que com os braços os filhos pequenos. Na verdade, não é o coração, né? São os sentimentos, né? E isso, ele fala mais, os sentimentos falam mais alto do que os braços, do que, né, a parte física propriamente dita. Então é o coração pelo sentimento, é o concreto pelo abstrato. Mais algumas, o abstrato pelo concreto, o contrário. Um dia a virtude vencerá. Na verdade, quem vencerá serão os virtuosos, não é? Os virtuosos é que irão vencer. A parte pelo todo, falta-me um teto hospitaleiro. Na verdade, não é que faltar só o teto, né? Quando fala o teto, entende-se que será o quê? A casa toda, não é isso? A marca pelo produto. Põe meia dúzia de Brahma para gelar. É o trecho de uma música de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro. Meia dúzia de Brahma para gelar, marca pelo produto. Na verdade, está falando, bota meia dúzia de cervejas para gelar, né? Brahma é um caso, poderia ser qualquer outra marca. Então, a marca pelo produto. É igual, vou comprar Bombril e você, na verdade, vai comprar até de uma outra marca. Na verdade, você está comprando a lã de ácido, independente da marca. Eu vou comprar maisena, está comprando amido de milho de outra marca. Então, a marca pelo produto. E um outro caso, que alguns autores vão inserir metonímia, mas a maioria insere à parte, que é a antonomásia. A antonomásia é a figura que consiste em designar uma pessoa por uma característica, feito o fato que a tornou notória, que a tornou famosa. Então, ao invés de você dizer o nome do autor, você diz um fato, uma característica desse autor que
um apelido mesmo, né? Um pseudônimo que o deixou famoso, deixou conhecido. Então, olha lá, o príncipe dos poetas notabilizou-se também por suas atividades cívicas. Olha, quem era o príncipe dos poetas? Olavo Bilac. Então, o príncipe dos poetas aqui é uma antonomásia. É muito parecido com o autor pela obra, né? Mas quando eu uso essa alcunha do autor, da pessoa que a gente está se referindo, a gente chama de antonomásia. O Boca do Inferno satirizou costumes e princípios. Quem era o Boca do Inferno? Gregório de Matos. Então, eu dizer que o Gregório de Matos satirizou, não, eu usei Boca do Inferno, então estou usando uma antonomásia. Certo? Vamos seguindo. Sinestesia. Consiste no cruzamento de palavras que transmitem sensações diferentes. Tais sensações podem ser físicas ou psicológicas. Olha lá. Então, a sinestesia, ela trabalha com as sensações. Que sensações são essas, né? Basicamente, o olfato, paladar, a audição, a visão e o tato. Nossos 5 sentidos. E pode trabalhar dessa forma física ou também trabalhar de maneira psicológica. Vamos ver nos exemplos que fica bem claro a sinestesia. Um doce abraço indicava que o pai desculpara. Olha, doce abraço. A gente está misturando a sensação gustativa, que é a do paladar, que é o doce, com a tátil, do tato, que seria o abraço. Então, a gente está misturando essas duas sensações e aí, por conta disso, a gente vai classificar essa figura como uma sinestesia. As derrotas da Argentina deixam um gostinho de prazer nos adversários. Aí tem a questão do psicológico. Eu misturo a sensação gustativa, que é do gostinho, com a psicológica, que é o prazer. Também, neste caso, a gente recorre à sinestesia. Vamos seguindo. Antítese. É o emprego de palavras ou expressões de significados opostos. Então, quando eu trabalho com a oposição de significados, né, contrários, a gente tem uma sinestesia. Isso na poesia, os poetas gostam muito de produzir as antíteses, né? Os opostos. Aqui um exemplo de Afonso de Guimarães, poeta simbolista. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Ó, subir e descer são opostos, são antíteses, são contrários. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta, de Cecília Meirelles. Não sou alegre, nem sou triste, alegre e triste também são opostos, também são contrários, também classifica-se como a antítese. Eufemismo é o recurso utilizado para atenuar um pensamento desagradável ou chocante. Então, ao invés de levá-lo de uma maneira, digamos assim, entre aspas, ao pé da letra, né? Pá! Daquela forma, pois ele pode ser chocante, angustiante, a gente suaviza. E essa maneira de suavizar, atenuar esse recurso que é utilizado, é chamado de eufemismo. Era incapaz de apropriar-se do alheio. Ora, de José Américo, apropriar-se do alheio. O que seria apropriar-se do alheio? Nada além do que roubar. Então, quando você usa o apropriar-se do alheio, você vai suavizar. Fica quase poético, né? O infeliz pôs termo à vida tragicamente. Quem pôs termo à vida? Pôs termo à própria vida, né? Não é o caso, ele suicidou-se. O infeliz pôs termo à vida tragicamente, suicidou-se. E a gente tem muitos eufemismos para a morte, partiu dessa para melhor, nos braços de Deus, e assim por diante. A morte talvez seja a palavra da língua portuguesa com mais eufemismos. Outro também que se usa muito, né? O senhor faltou com a verdade. O senhor faltou com a verdade. O senhor mentiu. Também é um eufemismo, faltar com a verdade. Suaviza o mentir. Gradação. Vamos lá. É a sequência de palavras que intensificam uma mesma ideia. Então são as palavras, né? Essa sequência das palavras, elas intensificam uma mesma ideia. Então isso é uma gradação. Olha lá. Porque gado é agente, isso é de Geraldo Vandré, marca, tange, fere,
engorda, e mata. Talvez seja fome, né? Engole o gado. Marca, tange, fere, engorda e mata. Ora, eu estou usando uma gradação, né, de forma crescente para intensificar a ideia. E embora o furacão, o vento, a brisa. Aí eu já estou fazendo ela ao contrário, de forma decrescente. Furacão, vento, brisa. Não importa se ela é crescente ou decrescente, é uma gradação. Não cai na prova, mas só para ilustrar, quando ela é crescente, a gente chama de clímax, e quando ela é decrescente, a gente chama de anticlímax. Só para ilustrar. A hipérbole, também muito conhecida, essa com certeza vocês também lembram, né? É o recurso de expressão pelo qual engrandece ou diminui de forma exagerada uma afirmação. A hipérbole marca o exagero. Então, quando a gente exagera, né, usa um termo exagerado, a gente está usando um termo hiperbólico. Vamos a eles. Rios te correrão dos olhos, se chorares. Né? Rios te correrão dos olhos. Na verdade, ninguém vai chorar o suficiente para verter um rio dos olhos, né? Então, houve uma hipérbole. Não te vejo há 1000 anos. Também é outra hipérbole, há 1000 anos, né? Um ser humano já tem uma expectativa de vida melhor, graças a Deus. Entretanto, não. Uma expectativa milenar de vida. Então, não te vejo há 1000 anos, obviamente. Também é feito um exagero para ilustrar que não vê há muito tempo. Vamos seguindo. Prosopopeia. Também conhecida, essa figura também tem um outro nome que é bem conhecido, é bom a gente saber, que é personificação. Personificação ou prosopopeia. Bem, aí fala, pô, mas Cláudio, já que não tinha um acento? Sim, mas de acordo com a nova ortografia, esse acento caiu. A gente tem uma aula específica sobre nova ortografia que fala do EI e o OI, né? E é importante depois vocês darem uma olhadinha na nova ortografia. Consiste em empregar ação, voz ou sentimentos humanos, né? Os sentimentos humanos, a seres inanimados, irracionais ou imaginários. Então, se eu pego um ser que é irracional, um objeto, um animal, enfim, né? Um objeto ou um animal, um ser que não seja humano e dá um atributo humano a ele, a gente está personificando, está ocorrendo uma prosopopeia. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Ora, bailando, bailar, né? Gemir inquieto, isso o vagalume ele não faz, né? Dorme ruazinha, é tudo escuro. Primeiro exemplo de Machado de Assis, o segundo de Mário Quintana. Bem, quando a gente diz que a ruazinha dorme, na verdade a gente entende que está silenciosa. Provavelmente os moradores dela estão dormindo e não a rua em si dorme. A gente está personificando a rua. Deixa eu apagar a personificação aqui em cima, para a gente seguir por um outro slide. Foi-se prosopopeia e falarmos agora do paradoxo. Já ouviram falar, isso é paradoxal, paradoxo, então vamos entender o que seria esse tal de paradoxo. Consiste no emprego de palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas, no contexto, reforçam a expressão. Então a ideia inicial é assim, isso aqui está excluindo isso. Não, mas elas dentro do contexto, tá? Elas reforçam, elas dão ênfase a uma expressão. Estirando no leito, ri num doloroso riso deste mundo burlesco e sórdido, de Eça de Queiroz, um grande escritor português. Ri num doloroso riso. Ora, se é um riso, a princípio é um riso de prazer, né? Não de dor. Então, o doloroso riso parece que um está excluindo o outro. Na verdade, eles ali nesse contexto se completam e dão ênfase a uma situação. Logo, a gente tem um paradoxo aqui. E de Vinícius de Moraes, que é fantástico, mas que seja infinito enquanto dure. A gente sabe que algo infinito é algo que é eterno, né? Ele não tem duração, ele vai até o fim, eternamente. Infinito enquanto dure, se tem duração não pode ser infinito. Deu ênfase à questão,
né? Desse amor que seja infinito enquanto dure, mas a gente parece que um exclui o outro, mas nesse contexto acaba enfatizando aquilo que quer ser dito, que o poeta quer demonstrar. Então a gente também tem aqui um paradoxo, certo? Não tem erro, é figura de linguagem. Ironia, outra figura, né, que a gente até comete muitas das vezes, é o recurso linguístico que consiste em afirmar o contrário do que se pensa. Aí a gente é irônico, geralmente num tom depreciativo e sarcástico. Vamos lá, vamos ver. Vejam os magníficos feitos desses honestíssimos políticos. Dilapidaram os bens do país e fomentaram a corrupção. Obviamente que o texto ele é irônico. Quando a gente está enaltecendo os magníficos feitos desses honestíssimos, ora, está dizendo que eles dilapidaram, que eles usaram os bens de maneira ilícita, de maneira irresponsável e formaram uma rede de corrupção. Então, obviamente que essas expressões de magníficos feitos e honestíssimos são expressões irônicas. Esse texto, ele é um texto irônico, não é? Bem, tudo que a gente falou até agora são as figuras de palavra, né? São as figuras semânticas, de pensamento. Agora vamos para as figuras de construção ou de sintaxe. São os desvios, que se evidenciam na construção normal do período. Ocorre na concordância, na ordem de construção dos termos da oração. Só para a gente fazer a introdução e ver que é um outro grupo de figuras de linguagem. Vamos lá. Pleonasmo é a repetição de uma ideia ou de uma função sintática. A sua finalidade é enfatizar a mensagem. Então, primeiro a gente tem que saber diferenciar. Mas pleonasmo não é um erro, Cláudio? Existem duas formas de pleonasmo. O pleonasmo, que é a figura de linguagem, que é o que a gente está estudando agora, que é o que nos interessa, que é a repetição de uma ideia, né, de uma função sintática para dar a ênfase, à mensagem que é proposta, não é? Então isso aqui vale. O pleonasmo como vício de linguagem é erro, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Não se trata disso, tá bom? Então vamos lá. Choramos um choro sentido. Choramos um choro, claro. Ele sempre viveu uma vida. Quem vive só pode ser uma vida. A ti nada te devo. A ti e te, repetido. Todos nus e da cor da treva escura. Se a treva só pode ser escura. Então, isso aqui, todas essas combinações aqui, elas foram propositais para dar ênfase à mensagem que foi proposta, tá? Esse tipo de pleonasmo vale a uma figura de linguagem. Lembrando que as figuras de linguagem, elas não vão ser usadas num texto objetivo, na redação do Enem. Não é essa a ideia. A gente vai se deparar com textos no Enem, com certeza veremos alguns poemas, alguns textos, que usarão de uma linguagem subjetiva, de uma linguagem conotativa. Zeugma. Ocorre quando se omitem termos já expressos no texto. Então, usou um termo e posteriormente esse texto foi omitido porque ele já está subentendido, pois foi falado anteriormente. Olha lá, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Olha, daria até uma falha coesiva se eu repetisse, mas está subentendido isso aqui, olha. Meu pai era paulista, meu avô era pernambucano, meu bisavô era mineiro, meu tataravô era baiano, né? Esse monte de era aqui, do verbo ser, não é isso? Então, já está aqui anteriormente, então não preciso repeti-lo aqui. Mas, nesse caso aqui, eu tenho uma figura de sintaxe, uma figura de construção, que é chamada zeugma. O termo que dito anteriormente é omitido posteriormente, certo? Seguindo. Elipse. Ocorre quando se omitem termos facilmente identificáveis pelo contexto. A elipse e o zeugma são parecidos, mas tem a diferença. O zeugma é algo
que foi dito anteriormente, escrito anteriormente, que não será repetido logo a seguir. A elipse não, ela não foi dita, não foi escrita em momento algum. Ela está ali omitida, mas você subentende que está ali, correto? Vamos lá. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Quem estava à toa na vida? Eu. Famoso sujeito, né? Vocês já ouviram falar sujeito oculto, né? Esse sujeito tem o nome do sujeito desinicial ou sujeito elíptico. Elíptico por quê? Porque ele acontece em elipse. Então, por isso ele é também chamado de sujeito elíptico. Então, eu estava à toa na vida, não preciso, eu posso omitir. Esse eu está subentendido, ocorre uma elipse. Tão bom se ela estivesse viva, me ver assim. Tão bom se ela estivesse viva para me ver assim. Está subentendida a preposição para ali. Então, neste caso, a gente também percebe uma elipse. Um termo que foi emitido, mas a gente subentende ali no texto. Vamos seguir. A anáfora. A anáfora é a repetição da mesma palavra ou expressão no início de várias orações, tá? Períodos ou versos. Então, é o mesmo termo sendo iniciado, a mesma expressão, a mesma palavra, no início dos versos, das frases ou das orações. Olha lá. Tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez, tá? Poderia ter aqui, tudo é silêncio, calma, mudez. Aí nós teríamos um zeugma, não é isso? Entretanto, para dar ênfase, o Olavo Bilago repetiu tudo, tudo, tudo no início de cada uma dessas frases. Sendo assim, a gente tem uma anáfora. E aqui nos versos de Manuel Bandeira, viu uma estrela tão alta, viu uma estrela tão fria, viu uma estrela luzindo. O vi também repetido no início, também configura uma anáfora. E aí a gente vai seguir para as figuras sonoras, mas eu vou dar aquele break nesse bloco. A gente se vê no bloco seguinte para dar continuidade. Até já!